Olá, elite da língua portuguesa. Vamos arrebentar aí juntos? Vamos detonar? Olha só. Quando eu digo assim, vamos revisar a aula passada. Calculam-se os bens móveis. Há como eu falar que eles calculam-se os bens móveis? Eles. Não, maconha, professor, não tem como. Se não tem um sujeito praticando ação, você olha a transitividade agora. Quem calcula, calcula algo. É o alvo. Então, esse aqui é um sujeito paciente. Esse C é partícula A passivadora. Isso aqui é chamado de voz passiva sintética. Se alguém te perguntar onde está o objeto direto desta frase, você vai falar que não tem, porque isso é voz passiva. Toda voz passiva existe VTD, mas não existe objeto direto. Então, se a prova falar que você quer um complemento verbal aos bens móveis, você vai marcar errado. Tá? Não é. É o sujeito paciente. Agora, jogando na voz passiva analítica, eu entendo que os bens móveis, sujeito paciente ou passivo, são calculados. Quem calcula, calcula. Cadê o objeto direto? Não tem. Você lembra da voz passiva analítica da aula passada? Analítica. Eu quero dizer o seguinte, nesses dois exemplos, tá? Que aqui, que a informação, nesses dois exemplos, está impessoalizada em razão da omissão de quem? Do agente da passiva. Gente, o que vem a ser a impessoalização da informação? Por que ela está impessoalizada? Isso é muito interessante o que acontece aqui no aspecto linguístico. Vamos lá. Gente, se eu tivesse colocado aqui, os bens móveis são calculados pelos gestores. Se tivesse o agente da passiva, estaria pessoalizada. Quem calcula, a pessoa, o agente humano que calcula, estaria aqui no texto. Eu quero te dizer o seguinte, a partícula passivadora geralmente é usada sem agente da passiva. Então, se não tem agente da passiva, geralmente ela vai impessoalizar a informação. Ou seja, você não vai enxergar a pessoa. Então, essa partícula passivadora é muito utilizada em documentos oficiais, para deixar o texto impessoal. Quando você está fazendo uma redação e você está com dificuldade de escrever em terceira pessoa, você está escrevendo muito em primeira pessoa, principalmente a primeira do plural, você escreve lá, sabemos que o país passa por tal crise. Quando você fala, sabe-se que o país passa por tal crise, fica impessoalizado. Então a partícula passivadora ajuda nisso, na hora de redigir. Você usa assim, concluímos que... Aí você escreve, conclui-se que, ou seja, isso é concluído. Vocês estão me entendendo, gente? Então, a voz passiva, uma das marcas dela é a omissão do agente aqui. É engraçado, né? Ó, tem sujeito nas duas, tanto é que bem está no plural, o verbo vai para o plural. Mas quando a gente fala em sujeito, não quer dizer que todo sujeito é agente, não. O sujeito é agente quando é voz ativa. Quem praticaria ação aqui, quem pratica ação é agente da passiva, mas ele não está expresso aqui nem aqui. Então eu vou falar que a informação está impessoalizada. Eu não estou falando de verbo impessoal, porque os dois possuem sujeito. Eu estou falando de impessoalização da informação, ou seja, eu não enxergo a pessoa aí, em razão da omissão de quem? Do agente da passiva. Se tivesse agente da passiva aqui, repito, estaria pessoalizado? Estaria.
Então, quando você pegar a palavra ser, notar que a informação está impessoalizada, já fica esperto. Pode ser partícula apassivadora. Pode ser partícula apassivadora. Olha só. Não quer dizer que será, né? Olha essa. Assiste-se aos jogos da Copa em bares. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem assiste a esses jogos está aí? Eu posso falar, por exemplo, que ele assiste-se aos jogos? Não. Não há. Então note você que a informação está impessoalizada. Então eu digo aqui, quem assiste, assiste a. Isso aqui é o objeto indireto, tem preposição. Assiste onde? Em bares. É uma adjunta adverbial de lugar. Então, meus amores, prestem atenção, por favor, meus bebês. Se está impessoalizada, pode ser partícula. Mas para ser partícula, só ocorre partícula com VTD, que é voz passiva. Aos jogos, pode ser sujeito? Não, porque tem a preposição a. Em bares, pode ser sujeito? Não, porque tem a preposição em. Esse C aqui, então, não é PA. Ele é índice de indeterminação do sujeito. Tá? Quando for índice, o verbo vai ser usado sempre na terceira pessoa do singular. Mas, professor lindo, por quê que aqui o verbo não pode ir para o plural? Porque não tem sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Aos jogos não é sujeito, porque está preposicionado. Nem em bares. Então, quando for índice, não tem como o verbo flexionar no plural. É um tipo de sujeito indeterminado que só acontece no singular. Então, olha lá. Então, quando for índice, é só no singular. E o sujeito é um tipo de sujeito indeterminado. Tem aquele sujeito determinado que é a terceira pessoa do plural, né, sem o C, mas com o C que é o sujeito indeterminado. Então, o índice só ocorre na terceira pessoa do singular. Por que não concorda, vocês entenderam? Porque não tem sujeito. E eu digo aqui que a informação está impessoalizada em razão da omissão do sujeito. Em razão da omissão do sujeito. Então eu quero que vocês entendam, olha aqui para o gato, que a partícula e o índice possuem algo em comum. Partícula e índice possuem algo em comum, que é o quê? A impessoalização da informação. A partícula vai impessoalizar, desde que não tenha agente da passiva, e o índice também. São utilizados para impessoalizar a informação. Você não enxerga a pessoa da ação. Só que elas possuem uma diferença sintática. A partícula, existe um sujeito paciente. Então o verbo pode ser flexionado no plural. Se estiver no singular, né, vai fazer a concordância. Agora o índice não tem com quem concordar. Quando eu digo, sabia que quando eu tenho índice, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu não tenho medo de falar isso não, é a lógica. Quando eu digo assiste-se aos jogos aos jogos da Copa em bares, alguém assiste, mas esse alguém não está no texto. Isso é voz ativa. Alguém assiste. Contudo, este alguém não está no meu texto. Tá? Aqui não. Os bens são calculados por alguém. Houve a omissão do agente da passiva. Aqui houve a omissão de quem? Do sujeito. Então, a partícula e o índice, gente, no aspecto linguístico, assim, no aspecto prático da coisa, possui o mesmo papel de impessoalizar a informação. Mas qual a diferença delas? A PA, existe alguém habilitado para ser sujeito paciente?
E o índice, não existe ninguém habilitado para ser sujeito paciente. Vocês estão me entendendo? Então, eu vou te dar uma dica, sempre passe o filtro na hora da prova. Você notou que a informação está impessoalizada? Você vai descartar 6 funções que você nem conhece ainda. Você vai ficar entre partícula e índice. Do jeito que eu estou ensinando, gente, aí, depois disso, você pode diferenciar pela transitividade. Porque eu estou farto daquelas pessoas que ficam assim, precisa ser de operado. Se for indireto é índice, vendem-se casas. Se casas são vendidas, se for transitivo direto, é partícula. Eu aprendi a matéria. Como se existissem só partícula e índice de determinação do sujeito. Não, não! Pelo amor de Deus, não reduza a sua existência aqui na Terra. Eu já te pedi isso, entenda a matéria. Se a informação estiver impessoalizada, o meu aluno fera, meu aluno top aqui, vai ficar entre partícula e índice. Aí, depois disso, você pode diferenciar pela transitividade? Pode. Tem sujeito paciente? Não tem índice. Por que eu chamo? Assiste aos jogos. Alguém assiste, mas esse alguém não está no texto. Eu coloquei aqui, ó, depois você dá uma olhada. Vamos acompanhar comigo? Partícula passivadora, um quadro comparativo que eu tirei do meu livro. Acontece com VTD ou VTDI. Tem que ter um termo sem preposição para ser o sujeito. Índice. Acontece com VTI, VI, VL, VTD. Mas você nem precisa saber dessas coisas. Ah, professor, acontece com VTD, mas objeto direto para pessoa nada é, mas você não precisa. Você, quem pensa não precisa. Quando eu falo assim, ó, te dá um exemplo. Bebeu-se do vinho. Vamos ver que você não sabe nem transitividade. Aí você vem aqui, tá fazendo a prova. Bebeu-se do vinho. Aí você olha para esse verbo e fala assim, quem bebeu tá aí? Quem bebeu tá aí? Eu posso falar, por exemplo, que ele bebeu-se do vinho? Não. Não posso. Não posso. Então está impessoalizado. Então você ficou entre PA e índice. Agora é só fazer isso. Do vinho está preposicionado? Tá. Então não pode ser sujeito. Então PA está fora. Sobrou quem? Índice. Acertei. Alguém bebeu que não está no texto. Ai, professor. É pensar, cara. Porque se a informação estiver impessoalizada, você fica entre PA e índice. Então, meu bebê, não existe ninguém para ser sujeito. Então só pode ser índice. Ah, professor, mas eu comprei esse curso tão caro, eu quero que você faça tudinho. Tá, vou fazer, seu empregado aqui, ó. Quem bebe, bebe álcool. É VTD. Isso aqui é chamado de objeto direto preposicionado. Por quê, professor? O verbo beber não pede preposição. Essa preposição aí tá para dar ideia que é a parte do todo. Se eu falo que bebeu o vinho, você entende que a pessoa chapou. Bebeu o vinho inteiro, a garrafa inteira. Bebeu do vinho, bebeu uma parte. Então essa preposição tá para dar um outro sentido. Mas perceba, se você não soubesse isso, você acertaria todo jeito? Acertaria. Porque na prova eu vou te ensinar a fazer isso aqui num método mais inteligente. Você não tem tempo de ficar fazendo análise sintática. Então você tem de matar rápido. Você tem que ser mais eficiente na prova. Então olha só. Olha só. Então, VTD, VTI e tal. Voz passiva, partícula passivadora é voz passiva sintética. Índice, voz ativa. Partícula passivadora, há sujeito passivo, mas não há objeto direto. É ou não é? No índice, nós chamamos de sujeito indeterminado. Na partícula, o verbo pode ser flexionado no plural. Porque tem sujeito, se for singular vai ser singular, se for plural, plural. No índice, o verbo deve ser empregado na terceira pessoa do singular. Sempre isso, tá? Porque não tem um sujeito expresso para concordar. Na partícula, a impessoalização da informação. Lógico, desde que não haja agente da passiva. Depois eu vou mostrar. É raro ter agente da passiva com voz passiva sintética. Mas pode acontecer? Pode. Continue.
aqui a impessoalização da informação. Então, olha que você nota que essas duas aqui, ó, são comuns. A impessoalização, beleza? Você não enxerga a pessoa que praticou a ação. Olha que coisa bonita nós aprendemos. Aprendemos ou não aprendemos? Vamos classificar algumas questões? Classifique a palavra ser nos enunciados a seguir. Número 1. Já se disse que o poder tende ao abuso. Eu quero saber a função desse ser. Pense aí. Você na sua confortável casa. Fala, meu amor. Vou te fazer uma primeira pergunta. A informação aí nessa 1 está impessoalizada? Quem disse está aí no texto? A pessoa que disse está aí? Tem como eu falar, ele já se disse que o poder, ele já se disse? Não. Não tem como. A informação está impessoalizada. Estão me entendendo? Está impessoalizada. Aí você vem aqui, ó. Quem diz, diz algo. É um VTD. Então, isso aqui, isso foi dito. Está habilitado para ser um sujeito paciente oracional. Esse C é partícula A passivadora. Já se disse o fato foi dito. Só que é uma oração, né? Mas por que é PA? Se tiver impessoalizado, olha para mim. Você vai ficar entre os dois. Aí você pode diferenciar depois desse filtro pela transitividade. Eu não sou contra isso. Aí é VTD. Por quê? Por que é PA? Porque existe alguém habilitado para ser sujeito passivo. Aí você me pergunta, mas professor lindo, onde está o objeto direto? Aí eu respondo, voz passiva. Existe VTD, mas não existe objeto direto. Beleza, galera? Legal? Pegue a 2. Vamos classificar esse C. O que vocês acham desse C? O que vocês acham? Vamos comigo? Aos deputados distritais aplica-se o disposto no artigo 21. Deixe-me fazer uma pergunta, meus amores. Quem aplica está aí no texto? A pessoa que aplica está aí? Isso que eu quero saber. Ah, pastor, para mim são os deputados. Está doido? Aos deputados aplica? Quem aplica está aí? O que você acha? Quem aplica está aí? Não. Então está impessoalizado. Eu não posso falar ele aplica-se. Então você vai ficar entre partícula e índice. Quem aplica, aplica algo, mas aplica algo a alguém. O disposto é aplicado sujeito paciente. Partícula a passivadora. Ah, mas cadê o objeto? Já falei, isso é voz passiva. Existe alguém habilitado para ser o sujeito paciente? Existe. O disposto é aplicado aos deputados distritais. É PA. Estão me entendendo, gente? Cara, sua vida vai mudar, você vai arrebentar nisso. Nós vamos pegar várias questões, acho que tem 12 itens aí só de funções do ser. Mas primeiro vamos fazer de fixação, pra você chegar já arrebentando. Beleza, galera? Eu quero que você aprenda isso. Isso também vai ser pré-requisito para a concordância, que é a nossa próxima matéria. Estamos aí caminhando para o fim do nosso curso. Posso continuar? Vamos lá. Ó. 3. Sabemos que em outros países se vive de maneira mais tranquila. Por favor, quem vive de maneira mais tranquila está aí?
A pessoa que vive de maneira mais tranquila, tá aí? Eu sei que está pessoalizada a primeira frase, nós sabemos, mas a segunda. Em outros países se vive. Tem como você falar, ele se vive de maneira mais tranquila? Não. Nós se vive de maneira mais tranquila? Não. Então está impessoalizado. Se estiver impessoalizado, você vai ficar entre partícula, você ficará entre partícula e índice. Agora você vai diferenciar pela transitividade. Em outros países, isso pode ser sujeito passivo? Não, porque está preposicionado. De maneira mais tranquila. Pode ser sujeito passivo? Não, porque está preposicionado. Se eu fiquei entre partícula e índice, não há ninguém para ser sujeito, só me resta índice. Acertei. Uhul! Professor, que mágica, é? É usar a cabeça. Meus lindos, vocês acham que vocês terão tempo na hora da prova de ficar fazendo análise sintática? Não terão. Então você tem que aprender a fazer isso rápido, de forma objetiva, de forma inteligente. De forma rápida. É verdade, professor. Eu gostei disso aqui. Se está impessoalizado, eu fico entre os dois. Se eu fiquei entre partícula e índice, não há ninguém para ser sujeito paciente, só me resta índice. Olha que o sujeito é indeterminado. Não se vive de maneira, entre os países, se vive de maneira mais tranquila. Quem é que vive? Alguém. A informação, alguém vive, o sujeito está indeterminado. Se cair na prova que esse ser está indeterminando o sujeito do verbo viver, você vai marcar correto. Estão me entendendo? Então fique esperto, cara. Beleza? Quero você ir arrebentando nisso aí. Vamos lá. Ah, professor, mas classifica aí que eu estou pagando. Tá bom, rapaz. Isso é uma adjunta adverbial de lugar. Isso é uma adjunta adverbial de modo. E aqui é um verbo intransitivo. Olha a próxima. Louva-se aos deputados, faltou um S aqui, pela criação de mais de 2.000 leis. A informação aí está impessoalizada? Fala pro tio Cleito. Quem louva está aí? Quem louva está aí? Tô te perguntando. Professor, você não vai nos ouvir não, cara. Ó, ele louva-se aos deputados? Não está. Ai, professor. Não está. Então você fica entre PA e índice. Agora, depois de passar esse filtro, você pode diferenciar pela transitividade, por ter preposição ou não? Agora pode, depois de passar esse filtro. Sempre use isso, da impessoalização. Aos deputados, pela criação, tal. Aos deputados está preposicionado. Então não pode ser sujeito. Índice de indeterminação, alguém louva que não está no texto. Ah, professor. Professor, eu não sei nem a transitividade desse verbo. Nem precisou, né? Você já acertou. Você vê o jeito que você está ficando inteligente. Esse verbo aqui, quem louva, louva alguém. Esse aqui é os deputados, objeto, com verbo amar, estimar. Eu posso usar o objeto direto preposicionado. Mas você nem precisava saber isso. Nem precisava. Nem precisava. Uma vez eu dando aula, né? Era um concurso, foi em 2000, já tem um tempo, 2016, era a NAC, que a prova era ESAF. Era 5 aulas em exercícios presenciais só para as provas da ESAF, né? Corrigindo. Aí eu falando do C, tal, de uma forma objetiva para a prova, um aluno, professor, pode acontecer, né? Também, índice com objeto direto preposicionado. Se eu deixar uma pergunta dessa crescer, os outros alunos ficam desesperados? Ficam. O tanto que aquele cara sabe. E ele nem falou para aparecer, não, mas ele falou isso. Aí eu falei assim, olha, cara, pode sim, mas você não precisa nem saber isso. Você tem que pensar, Aí eu mostrei, falei, beleza. É isso. Porque quando nossos professores falam, usa muitas nomenclaturas, você vai ficando desesperado? Sim. Então tudo que a gente puder ir para o lado do raciocínio é melhor. É melhor. Fica mais leve. É ou não é? Olha a próxima, 5. Aliás,
Passando os olhos na exposição de motivos do vigente Código de Processo Penal, lê-se que o Instituto em estudo tem o objetivo de autorizar tal coisa. Olha só. Gente, quem lê está aí? Ele lê-se o motivo? Ele lê-se? Não. Quem lê não está aí. Quem lê, lê algo. É um VTD. Se está impessoalizado, eu fico entre os dois de novo. É um VTD. Esse aqui é um sujeito paciente. E aqui é uma partícula. Lê-se o fato é lido, lê-se a questão. Por que é PA? Porque tem impessoalizado e tem um termo sem preposição. Aí é PA. Beleza? Temer se dá o direito de decidir tudo. Nesse caso, a informação está pessoalizada. Existe um sujeito. Se existe sujeito, índice vai para casa. Se o sujeito está praticando ação, partícula vai para casa. Então, isso aqui, ó, quem dá algo, dá o direito, objeto direto. Mas quem dá algo a alguém. Objeto indireto reflexivo, porque ele dá o direito a si, dá o direito a ele mesmo. Esse é o objeto reflexivo. Mas ninguém vai confundir isso com índice. Por quê? Existe um sujeito expresso, né, praticando ação, nem com partícula. Quem dá algo, mas dá algo a alguém. O reflexivo sujeito é agente e paciente. Ele pratica e sofre ação. Beleza, galera? Na próxima aula, continuaremos aí com as funções do ser. Não fizemos nenhuma questão de concurso agora. Na próxima faremos, beleza? Deus abençoe e até a próxima aula.